Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical da revista Betel. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também seus comentários, sugestões, dúvidas que talvez você tenha, até mesmo sugestões de outros assuntos que possam ser abordados aqui no canal. E não deixe de se inscrever no canal e de assistir o vídeo até o final. Eu estarei agora compartilhando os slides. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que traz como título a necessidade da reconexão entre o ser humano e seu Criador. O texto áureo nos diz assim: e buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Verdade aplicada. Ao longo das Escrituras, vemos Deus se revelando e chamando o ser humano ao arrependimento, visando a restauração da comunhão com Ele. Os textos de referência nós encontramos aqui em Gênesis, no capítulo 4, versículo 1 e 2. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E versículos agora 25 e 26. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Vale a pena aqui salientar que Sete não tem nada a ver com o número 7 na língua portuguesa. Sete aqui vem de Shet no hebraico, que significa justamente aquilo que foi posto, subtendido no lugar de outro. 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Motivo de oração. Ore para que possamos enxergar com mais clareza o valor de Deus. Introdução. Esta lição tem por objetivo mostrar que Deus não abandonou o homem, mesmo depois de pecar. Em história do Antigo Testamento, vemos o desenvolvimento do plano divino para resgatar o ser humano e as diferentes respostas deste ao Criador. O ponto de partida: o homem não pode viver bem longe de Deus. É o início da famosa obra de Agostinho, Confissões, em que ele diz assim: a minha alma não encontra descanso enquanto não estiver em ti, ó Deus, enquanto não estiver contigo. Vamos aqui ao primeiro tópico: o desenvolvimento da religião. Diga-se passagem, uma palavra que é muito mal compreendida, muito mal aplicada, mas vamos lá. Aqui o destaque da revista. A religião, latim religare, traz a ideia de religar algo que se rompeu. Da necessidade de Deus depois da queda, ou seja, necessidade do ser humano que tem de Deus, nasce então a tentativa do homem em reatar seu relacionamento com Deus. Mas precisamos explicar melhor essa palavra religião e a sua etimologia. Mais especificamente, religião vem do latim religio, escrúpulo, consciência, honra, lealdade. Daí, religens é aquele que observa com escrúpulo o culto aos deuses. Daí, religens poderia ser traduzido como religioso. Eu tirei aqui do dicionário latim-português da editora Porto, que é um dicionário padrão hoje. E aqui vamos trabalhar a questão da etimologia. Embora desde Agostinho a etimologia popular passe pelo latim religare,
religar, sendo Lactâncio, um pensador, historiador cristão, sendo Lactâncio o primeiro a propô-la, a derivação mais correta, inclusive aceita hoje pela maioria dos estudiosos, é relegere, reexaminar, ponderar cuidadosamente. Portanto, seu sentido original é observância reverente dos deveres para com os deuses. Tirei essa citação aqui da famosa Teologia Sistemática de Strong. Na mesma página 578, analisada anteriormente do Dicionário Latim e Português da editora Porto, se analisa relegere como colher de novo, tomar de novo, percorrer de novo, repassar, reler, percorrer de novo na memória. Ou seja, garante-se a ideia de recuperar de alguma forma a comunhão perdida com Deus. No grego, utiliza-se para a religião a palavra treskeia, cuja etimologia é disputada também. Sugestões antigas diziam que se tratava de uma derivação de trácia ou de treomai, tremer, enquanto eruditos modernos favorecem uma ligação com terap. Essa possível ligação com tremer dá aquela ideia, entre os gregos, de você ter medo dos deuses. Um sentido positivo é zelo religioso, pelo qual as mulheres da Trácia eram conhecidas. A adoração de Deus e daí religião, como está lá em Joséfo nas suas antiguidades judaicas. Esse parece ser o sentido lá em Atos 26:5 e Tiago 1, 26 e 27, a famosa passagem que fala que a verdadeira religião, a religião pura, sem mácula, mas há também um sentido negativo, excesso religioso, adoração errada, e este é o caso lá em Colossenses 2,18, com seu ataque ao culto de anjos, que é bem típica aqui em Colossenses. O sentido negativo não é intrinsecamente necessário, mas é acrescido pelo genitivo. Por si só, treskeia é uma palavra pouco expressiva, um pouco como a palavra culto. Ela tem a ver principalmente com os aspectos externos da adoração e faz delas uma questão de gosto ou escolha. Sinônimos como terapeu, epiméleia e hierurgia são igualmente raros no Novo Testamento. Por quê? Isso indica expressões que denotam uma atitude religiosa para com Deus encontram pouco espaço no cristianismo do Novo Testamento, no sentido de que o aspecto externo ele é pouco valorizado, até porque os primeiros cristãos, depois que eles foram expulsos da sinagoga, eles não tinham um templo para adorar a Deus, eles se reuniam nas casas. Os primeiros templos cristãos só vão aparecer lá no século III. Isso por quê? Porque aqui a atitude das pessoas para com Deus é a resposta à reivindicação de Deus. E, diferentemente dos cultos, a Bíblia fala da fé como obediência da pessoa toda a Deus. Isso não significa que o culto, nas suas características externas, ele seja menosprezado. Porém, mais importante do que as manifestações externas é esse culto interno, esse compromisso da fé que denota a obediência da pessoa toda a Deus. Outra palavra que geralmente é usada para religião ou culto é deisidemon, composto de deido, ter medo, aquela ideia dos gregos de você ter medo dos deuses, e demon. Demon, na forma do koiné, deu origem à palavra demonion, que vem a dar demônio no português. Mas a palavra demon, ela no grego clássico, ela tem o sentido de um ser sobrenatural, uma divindade secundária,
em alguns momentos até mesmo na concepção grega, né, o espírito dos heróis do passado. Enfim, torna-se um termo para piedade, no caso deidemon, ou como religião, ou como temor excessivo dos deuses, temor no sentido de medo. Uma vez que no mundo grego, demon pode significar um poder sobrenatural, de forma generalizada, esta é uma boa expressão neutra para a religião, tendo esse sentido em Atos 25, 19, no caso de Festus, e como adjetivo em Atos 17, 22. Quando Paulo, ele fala, numa tradução que via os atenienses como extremamente religiosos, mas uma outra tradução até mais apurada, os via como extremamente supersticiosos. Acesso, vamos agora ao subtópico 1.1. Acesso negado. A ênfase do comentário, lembrando que eu sempre coloco essa ênfase do comentário. O jardim, o qual Deus passeava pela viração do dia, tem agora seu acesso negado, a sua entrada vigiada por querubins guardiões. A mensagem é clara. O acesso a Deus não era mais livre. Isso por quê? Porque o homem, uma vez que se tornou pecador, ele não poderia mais ter acesso à árvore da vida. Por quê? Ele viveria eternamente para sempre em pecado. E não é isso que Deus quer para nós. No versículo 24, como querubim angélico em Ezequiel 28, 14, cuja tarefa possivelmente fosse bloquear a ascensão de alguém ao cimo do trono, como nós podemos ver lá em Isaías 14, 13. Perdão. Esses seres chamejantes exercem um papel admoestatório de impedir que os pecadores se assenhoreiem da idade. Ocupantes do trono semelhantes a esfinges aladas são atestados em todo o Antigo Oriente Próximo. Nós temos entre os babilônios figuras similares. Para que o homem não estenda a mão, lá no versículo 22, Deus lançou fora o homem do jardim, no versículo 23. Em ambos os casos, utiliza a raiz hebraica shalar. Já no versículo 24, utiliza uma raiz mais forte, garash, para lançar fora, como está na Almeida corrigida. Mas, como é uma raiz mais forte, a Almeida atualizada traduz mais adequadamente por expulsar. Garash é frequentemente usada no Pentateuco para a expulsão dos habitantes de Canaã. É bem interessante isso. É acoplado com shalar, ou seja, garash e shalar aparecem juntos lá em Êxodo 6, 1 e 11, 1. E em cada caso acrescenta ênfase. O que isso significa? Deus não apenas o enviou para fora, um ato que não teria impedido toda a possibilidade de seu retorno, mas ele o expulsou completamente. Agora, mais especificamente, isso foi feito por Deus devido ao pecado. Lembrando Isaías 39, 2, é o pecado que faz separação entre nós e nosso Deus. Subtópico 1.2, sinais de misericórdia. Eva entendeu que Deus ter lhe dado um filho depois do pecado era sinal do favor e interesse de Deus para a humanidade. Quando nasce Caim, Eva provavelmente estava entendendo que ali, já nele, estava se cumprindo a promessa da semente da mulher. Mas, obviamente, o desenrolar da narrativa mostrará o quanto ela está. Adão e Eva ensinam seus filhos sobre Deus e o dever de adorá-lo. Como pondera o comentarista, a Escritura nos diz que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E, para nos reconectarmos com Deus, não adianta simplesmente cumprir obrigações religiosas. Eu sempre gosto de salientar isso. Eu não posso entender o meu culto apenas e tão somente como obrigações religiosas.
Eu preciso entender o culto primeiramente como um ato de agradecimento a Deus, um ato de louvor. Confira também lá em Hebreus 11:4. Na realidade, a chave para o fracasso de Caim, por que Deus não atentou para a oferta de Caim e sim para a de Abel, se encontra nas cuidadosas descrições do narrador do tributo de Caim e Abel. Caim traz alguns dos frutos, como se desse a entender que seria aquilo que sobrou. Não tem a preocupação de trazer as primícias. Não há indicação que estes sejam os primeiros e os melhores. Abel traz o melhor, o mais gordo de o primogênito. Perdão. O pecado de Caim é a superficialidade. Ele parece religioso, porém seu coração não é totalmente dependente de Deus. Não é sincero nem grato. Então, voltando àquela questão da palavra utilizada, a palavra grega utilizada em Atos 17, a questão não é que o culto, nas suas características externas, não seja estimulada. Nós podemos e devemos também externar o nosso culto, mas ele precisa ser sincero, grato, senão é tão somente uma formalidade, uma superficialidade. Vamos agora ao subtópico 1.3. Um amor por Deus sem amor pelo próximo é uma pergunta que o comentarista faz aqui. A Caim por Deus se mostrou meramente religiosa no fato de que o ato de adoração se tornou um motivo para um ato de crueldade ao seu próximo. Jamais, em hipótese nenhuma, a pretexto de adoração, devemos agir com crueldade com o próximo. Lembrem, Paulo, ele mesmo declara que no seu zelo ele achava que estava fazendo um serviço a Deus, em perseguir e, conforme se subentende, até mesmo matar os cristãos. Mas isso jamais pode ser encarado como um serviço a Deus. O meu zelo, o meu fervor, me leva a amar o próximo em todas as esferas. Por isso que aqui termina. O amor verdadeiro por Deus necessariamente estabelece em nós um amor pelo próximo. Continuando o comentário. Talvez não cheguemos ao homicídio físico, mas chegamos ao homicídio espiritual. Quantos irmãos matam outros espiritualmente, ferindo com palavras, disseminando notícias falsas pelas redes sociais? Isso também é cobrado por Deus. Não só ativamente, mas também passivamente. Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, como diz 1 João 4,20. É possível que João estivesse dirigindo aos mestres gnósticos, que diziam amar a Deus apenas de boca, mas cuja conduta mostrava ódio para com os cristãos. O amor a Deus não pode ser um sentimento caloroso em nosso coração, que se move apenas verticalmente para o céu, mas que horizontalmente não alcança o nosso próximo. O amor verdadeiro a Deus e ao nosso próximo se estende em ambas as direções. É por isso que Jesus, quando é arguído acerca do maior mandamento, ele junta dois: amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Você não tem como dissociar um do outro. Vamos agora ao subtópico 2.1, que fala do início da adoração comunitária. Após o nascimento de Enos, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança. Isso pode significar que Sete herdou do seu pai Adão tanto a imagem de Deus quanto as máculas da queda do Éden. Mas deixa eu só ponderar o seguinte: não existe traducionismo. O que quer dizer isso? Que o pecado se transmite geneticamente. O pecado não é transmitido geneticamente. Agora, devido ao pecado, o homem
naturalmente deixa de ter todas as benesses que ele tinha no Jardim do Éden. Às vezes se pergunta, o homem morreria se não tivesse pecado? Talvez ele tivesse uma experiência semelhante ao arrebatamento. Isso é bem interessante. Mas o que é importante salientar, não há uma transmissão genética do pecado. Em pecado fui gerado significa que o homem, devido ao primeiro pecado, ele já nasce pecador, já nasce com essa propensão ao pecado. O mais importante aqui é analisar o nome Enos. O nome Enos vem do hebraico Enosh, que denota homem em sua fragilidade. Com este filho de Sete, pela primeira vez a invocação do nome divino, que é representado por essas 4 letras hebraicas que correspondem no alfabeto latino a YHWH, conhecida em português como Senhor, em caixa alta, ou Jeová, como forma de culto. Porque, segundo os rabinos, a pronúncia correta seria Yahvé, mas segundo muitos estudiosos, estudos sérios, seria Yahu. Mas, por que esse neto de Adão, Enos, tem esse nome, que remete à ideia de fragilidade? Homem na sua fragilidade. Porque é a consciência da fragilidade humana, simbolizada por esse nome, que intensifica a consciência do homem da total dependência de Deus, uma situação que intuitivamente evoca a oração. Lá no Jardim do Éden, era natural, havia uma comunicação direta com Deus todos os dias, mas com a expulsão do jardim, o homem precisa buscar uma maneira de se reconectar com Deus. Começa a ideia da oração. 2.2 Andar com Deus. ênfase do comentário. Descendendo de Sete se destaca uma figura, Enoque, que vem do hebraico Hanor, quer dizer consagrado. Ser alguém piedoso não garante que toda a sua descendência será. Porém, a narrativa de Gênesis mostra como Deus sempre levanta em gerações futuras alguém que siga o caminho de devoção dos seus antepassados. O propósito da genealogia do 5º capítulo do Gênesis é expor diante de nós a linguagem piedosa de Sete, a linhagem piedosa de Sete, em contraste com a linhagem de Caim. Ambas as linhagens descendem de Adão, a linhagem piedosa e a linhagem ímpia. Comentando o Salmo 73, versículo 35, Calvino diz que vemos quão preciosa nossa salvação é aos olhos de Deus, pois quando vagueamos longe dele, ele ainda continua a mirar-nos com seus olhos vigilantes e a estender sua mão para estreitar-nos em seus braços. A experiência, não obstante, nos ensina que, quando mergulhamos em torpor e insensibilidade, Deus intensifica seu cuidado sobre nós, e que mesmo quando fugimos e nos afastamos dele, ele ainda está perto de nós. 2.3 Tempo de renovação. Enoque gerou o avô daquele que seria usado por Deus para preservar a humanidade da completa extinção, Noé. É bem interessante que o capítulo 5, alguns estudiosos chamam de o atestado de óbito da humanidade. Por quê? Porque você tem uma descrição monótona, mas ao mesmo tempo sinistra. Fulano viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e depois morreu. Mas mesmo dentro dessa sequência, que podemos dizer que é sinistra, Deus vai mostrando a sua benevolência. Primeiro através de Enoque e agora através de Noé. Nos tempos de Noé, o quadro da humanidade só piorava, como está lá em Gênesis 6:5. Tem uma sociedade que poderia ser dividida entre filhos dos homens, a linhagem ímpia de Caim, e os filhos de Deus, linhagem piedosa de Sete, que é uma interpretação aceita de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 3. Não se aceita que os filhos de Deus fossem anjos. Mas se você quiser, podemos fazer até um vídeo separado sobre isso, porque isso aqui gera uma outra aula, essa questão da interpretação de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 ao 3.
Por Gênesis 5:29, enquanto o Lameque cainita buscava reparar o erro por meio da vingança, lá em 4:24, o Lameque setita busca o livramento da maldição. É bem interessante isso, o mesmo as atitudes totalmente contrastantes. Uma negativa e a outra positiva. Perdão. Embora no hebraico utilize a raiz Naham, joga-se aqui com a raiz do nome de Noé, no hebraico Noar. É a petição para que a punição de 3:14 seja suspensa. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que Deus sempre desperta um remanescente que tem sede dele. Vamos agora ao tópico 3, um novo começo com Deus. A tentativa do homem em se religar a Deus não pode ser bem sucedida sem que antes haja uma iniciativa divina. Deus mesmo precisa prover os caminhos de volta para ele. Subtópico 3.1. As marteladas da longanimidade divina. Noé foi considerado o pregador da justiça, o pregoeiro da justiça de Deus. Não em uma civilização injusta, mas em um mundo de injustiça. O longo tempo da construção da arca, unido às marteladas de Noé, nas madeiras da arca, consistiam em uma pregação da longanimidade de Deus em dar aos homens a chance de se arrependerem. Ou seja, aqui é uma tentativa de explicar os 120 anos mencionados ali. Este provavelmente seja o espaço de tempo entre esta proclamação e o dilúvio. E não os anos da vida de um indivíduo, contraditado pela idade dos pós-diluvianos, que a princípio viviam muito mais tempo. E aí nasce a tradição de que a arca demorou 120 anos para ser construída. E daí a tradição de que cada martelada era uma oportunidade que estava sendo concedida ao homem. O juízo de Deus é contemporizado pela graça. A delonga de 120 anos permite que as pessoas tenham tempo de arrepender-se e prover testemunho do juízo vindouro por meio de Noé e sua arca monumental. Quando Deus esperou pacientemente, ou seja, a longanimidade de Deus durou 120 anos antes que ele destruísse a humanidade, exceto por 8 pessoas com o dilúvio. A construção da frase traduzida como Deus esperou pacientemente, aqui está citando lá o comentário na primeira carta de Pedro, enfatiza a leniência de Deus antes de executar a sua sentença sobre a raça humana. 3.2. A adoração após o dilúvio. Após o dilúvio que limpou a terra, de Sem, um dos filhos de Noé, descendeu a linhagem abençoada e piedosa, que vai desembocar em Abraão. Após baixarem as águas do dilúvio, Noé levanta um altar ao Senhor e sacrifica animais limpos em holocausto. Agora, vamos fazer aqui uma explicação sobre Gênesis 9, do 20 ao 29. Deve salientar que a maldição não é sobre Cam, que poderia exemplificar, poderia simbolizar a África. Então, esse comentário soa sim como um comentário um tanto quanto preconceituoso, de dizer que a África foi amaldiçoada, porque a maldição recai sobre Canaã, que é o filho de Cam. Visto que as maldições e bênçãos sobre os 3 filhos têm em vista seus descendentes, não é de estranhar que a maldição recaia sobre o filho de Cam, especialmente em razão de Deus já haver abençoado esse justo, no caso Cam, sobrevivente do dilúvio. Mas vamos explicar isso melhor. Como o filho mais jovem injuria seu pai, assim a maldição recairá sobre seu filho mais jovem, que presumivelmente herda sua decadência moral. Não é que o filho pague pelo pecado do pai. Aqui há uma espécie de solidariedade corporativa. Em adição aos cananitas, os descendentes de Cão incluem alguns dos inimigos mais ferrenhos de Israel: Egito, Filístia, Assíria, Babilônia. É só ver lá na tabela das nações, no capítulo 10, versículos 6 ao 13. Por trás da profecia de Noé está o conceito de solidariedade corporativa. Os ancestrais reproduzem sua própria espécie. A justiça de Noé é reproduzida em Sem e Jafé. Sua imoralidade em Cão. A impudicícia de Cão
contra seu pai estará esquematizada em seus descendentes, e a modéstia de Sem e Jafé nos seus. E essa menção de Canaã é Deus, na sua presciência, sabendo do que acontecerá entre os cananeus. 3.3. A fé como um novo caminho para Deus. O nascimento de Abrão marcaria um novo rumo para a relação do homem com Deus. As maiores bênçãos prometidas à humanidade seriam dadas a Abrão. A esperança se renova porque finalmente uma nação, e não apenas alguns indivíduos, seria reconectada à comunhão com Deus por meio de suas promessas e caminhos. Abrão, séculos depois, seria identificado como pai de todos os que creem. Assim, somos descendentes de Abraão, que depois vai ser conhecido como Abraão, não mediante a carne, mas é uma descendência espiritual. Em Gênesis 12, do versículo 1 a 3, a graciosa liberalidade de Deus avança de novo a abençoar a terra, surgindo de repente e radiantemente no cenário da história sagrada. O Senhor não falara a seus santos desde sua aliança com Noé, quando ele resolve abençoar a terra e nunca tratá-la com desprezo. Agora, em Gênesis 12, de repente sua palavra criativa de abençoar as tribos e nações, as quais ele dispersara, redireciona o curso da história. Esta palavra de bênção contrabalança suas palavras de maldição contra os construtores da torre. Mais importante, a linguagem habitaram ali, lá em Gênesis 11:31, ecoa o relato de Babel, onde os moradores de Sinar, ou Sinear, se recusaram a encher a terra de acordo com o mandato divino. Isso não quer dizer que a migração de Tera tenha sido parte da dispersão dos povos de Babel. Em vez disso, a linguagem habitaram lá é escolhida pelo autor para lançar uma sombra sobre a decisão de Tera de habitar em Harã, e fornece o contraste negativo para a resposta fiel de Abrão ao chamado. Como lá em Atos, capítulo 7, diz que a chamada aconteceu quando ainda estava em Ur dos Caldeus, daí existe aquela tradição de que ele compartilhou com seu pai, eles foram até Harã, mas lá eles acabaram então parando, e não era para parar, era para continuar. Esta é uma das muitas maneiras pelas quais a fé de Abraão e seu papel no cumprimento do mandato de encher a terra são distinguidos daqueles de sua herança semita. Fazendo balanço então do tópico 3, eu ensinei que o dilúvio e a salvação de Noé e sua família trouxeram um novo rumo para o relacionamento com Deus. Conclusão: a religião entendida adequadamente é a tentativa do homem de se aproximar de Deus. A redenção é a iniciativa de Deus em trazer o homem novamente para um relacionamento consigo. E aqui, mais uma vez, eu trago a bibliografia que eu abordei em todo esse vídeo, inclusive não somente a bibliografia específica de Gênesis, como também uma bibliografia geral. E que Deus abençoe.